Ah, legal, foi. Estamos gravando. Ah, muito bom. Gente, primeiramente, bem-vindas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter vocês aqui, de estarmos juntas nessa oportunidade de conexão entre mulheres. Sem dúvidas, assim, o Caminho de Vênus, ele é muito mais do que um simples projeto, ele é muito mais do que um curso online, né? Tanto que é, eu deixei já, né, claro, nas minhas redes sociais e com quem eu já conversei, que foi um processo, assim, que tem muito de mim, do meu conhecimento, da minha experiência, do meu conhecimento técnico, mas tem muita coisa de insight, de intuição, de canalização, assim mesmo, da espiritualidade, né, da minha mentora espiritual, né, de Mãe Madalena, da Irmandade das Rosas mesmo, né? Então, tem muito do que eles me pediram que eu chamasse isso de uma iniciação, né? Foi um pedido delas para mim chamar disso uma iniciação, realmente é o caminho de Vênus, né? Um caminho onde a gente vai se iniciar no amor, ao nosso conexão com o nosso feminino real, e então, a partir disso, as criações de laços, de vínculos, de relacionamento que a gente for construindo ao longo da nossa jornada de vida, tá? Porque muitas vezes a gente acha que a construção de um relacionamento ela precisa ser imediata e, no entanto, depende muito da nossa construção, de todo esse processo interno, né? Então, de fato, gente, o Caminho de Vênus ele é uma transformação da sua forma de viver, né? Da sua forma de se relacionar consigo, com o outro, com o mundo e com tudo que te cerca, porque é de fato uma mudança de perspectiva, tá? Então, por isso que ele é uma iniciação, porque é a nossa jornada de vida, tá? Uma jornada através do amor e não mais da dor, que é o que a gente vem vivenciando no mundo, tá? E eu gostaria de começar aqui pedindo as bênçãos, né? Fazendo um momento aqui bem breve de oração, mas pedindo as bênçãos à Irmandade das Rosas, né? Que é a mentora Maria Madalena, nossa mestre Maria Madalena, Mãe Maria, possam estar presentes, né? Mãe Maria, que é essa rosa mística, nos abençoando, nos trazendo as bênçãos, abençoando esse momento, que Mãe Madalena possa nos guiar, né, que eu possa ser esse canal a qual as palavras delas fluem, e que toda a Irmandade, os Anjos das Rosas, a minha mentora espiritual, minha guardiã da rosa, possa estar aqui também trazendo toda essa harmonia entre nós, esse equilíbrio, trazendo a mensagem que precisar ser passada e que possa reverberar uma energia de muita abundância e prosperidade de todas as mulheres que ouvirem essa mensagem, seja ao vivo ou gravada. Assim seja, assim já é, assim está feito. Então, estamos oficialmente abertas aqui. Claro, Kelly, enviei para algumas amigas, tá bom, tá certo. É só, se elas quiserem entrar, elas vão ser muito bem-vindas, tá? Então, eu estou aqui com o meu roteirinho, né, que eu preparei para vocês, porque é muita coisa para falar, eu não queria me perder, né? Então, eu quero falar um pouco, assim, da dor do feminino, né, em relação a todo esse processo que a gente vem vivenciando, ao longo de milênios, né? Então, é claro que vai ser uma super síntese, porque são milênios de dor que a gente vive enquanto mulher, que a humanidade vive por conta da usurpação desse feminino, né? Do quanto isso tem sido, assim, dolorido, né, para todas nós. Então, assim, ao longo da nossa jornada, a gente tem se sentido muito sobrecarregada, né? A gente tem sentido um peso muito grande, a gente tem sentido que é como se a gente não tivesse realmente é, conectada com algo que faça sentido para a nossa vida, né? Então, assim, é como se tudo fosse muito difícil, né? A gente sente o mundo de um jeito muito selvagem, né? Enquanto para os homens é um parque de diversão, para a gente é como se fosse uma selva muitas vezes, né? Dá medo, da insegurança, as nossas relações não têm refletido muitas vezes, né, toda a reciprocidade, a salubridade que a gente gostaria, né? Então tem sido processos de dor em relacionamentos, muitos relacionamentos abusivos, né? Muita toxicidade dentro dessas relações, né? Que tem trazido tantas dívidas, faturas emocionais dentro disso,
né? A gente muitas vezes acaba se entorpecendo de trabalho, sempre sem tempo, sempre na correria, né? Tendo que cuidar de todo mundo e não olhando para si, né? Então, essas dores são muito presentes na mulher. A gente é cobrada por jornadas duplas quando a gente é mãe, né? Então, a gente tem, além de não ser vista nessa fase da vida, né? Quando a gente então entra na nossa menopausa, aí é que fica invisível mesmo. Inclusive, Mãe Madalena me trouxe essa mensagem muito forte essa semana, que ela disse: olhe para essas mulheres. Eu quero muito que você olhe para essas mulheres também. Ela me pediu muito para que eu incluísse no caminho de vendas essas mulheres que já estão na menopausa e que se tornaram ainda mais invisíveis, porque para a sociedade a mulher só serve para cuidar da casa, para ter filho, né? A gente sofre uma série de desvantagens no mundo e quando a gente então não consegue mais dar isso porque a menstruação não está mais ali ao nosso serviço, aí é que a gente fica invisível mesmo, né? Aí é que a gente fica esquecida, porque além da velhice ainda tem a falta de utilidade, ou seja, uma relação manipulativa com o mundo, com o outro, onde a gente está sendo simplesmente usada ali, né? Então isso é uma espécie de abuso que existe hoje, né? Devido a uma série de questões. Então a mulher ela vem enfrentando muito isso, né? Então, tudo isso porque a gente perdeu o contato com quem a gente é. Usurparam o feminino da mulher, né? Usurparam o feminino, inclusive, do homem. Por isso, muitos deles agem dessa forma, né? Dessa forma sem humanidade, sem sensibilidade, sem um olhar que consiga, de fato, enxergar, né? Então, a gente tem vivido todas essas questões, essas adversidades por causa dessa desconexão com o nosso feminino. Tá? E vocês se identificam com essas dores, gente, que eu estou falando aqui? Vocês já vivenciaram essas situações do que eu falei? Como tem sido isso para vocês? Assim, o que hoje para vocês? Eu gostaria que vocês falassem mesmo, que a gente trocasse, que não ficasse somente eu aqui falando, né? Mas que vocês trouxessem as questões de vocês também. O que vocês mais têm sentido hoje de dor, assim, em relação ao feminino? Pode falar, Sheila. A Kelly já escreveu, você pode falar com o microfone, ou então escrever o que você se sentir à vontade, tá? E também, se quiser, não é obrigado, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu acho que nas relações mesmo, né? Tanto a relação romântica como a relação com o outro não romântica. Em Aham. família é uma coisa que pega bastante, assim, porque às vezes nós mulheres nos colocamos num lugar muito de doação, esquecemos de nós, né? Então é uma coisa que eu venho nesse caminho junto com Madalena trilhando, sabe? De ter relações mais sadias, com discernimento, com amor incondicional mesmo, de poder dizer não quando é não, sim quando é sim, porque às vezes nós nos anulamos, né? E a coisa da menopausa, eu entrei com 44 anos e mexeu profundamente comigo, assim, internamente. No externo, nem tanto, mas quando mexe no interno, mexe no externo também, né? Então é interessante você trazer isso, porque tem pouca coisa se ouve as pessoas que trazem esse servir de Madalena, não trazem tanto sobre a menopausa. É interessante. Gratidão por trazer. Nossa, gente, que lindo! E olha só a sincronicidade, olha como foi real de fato essa mensagem dela para mim, porque vocês duas estão aqui e vocês duas acabaram de me dizer que entraram na menopausa. Olha isso. E eu lembro que, assim, quando ela trouxe essa semana essa mensagem para mim, eu senti uma dor no meu coração, uma dor que eu comecei a chorar tanto, mas tanto, doía tanto, 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 que eu falei, meu Deus, mas que dor absurda é essa que eu estou sentindo? Eu não estou na menopausa e eu estou sentindo como se eu fosse essa mulher que já entrou e quanto é doído essa invisibilidade que a sociedade dá a relação com o outro, dá como se ela não prestasse, como se ela não fosse útil, como se ela não fosse importante, né? Então, assim, isso é muito doído, do tipo assim, então eu só tenho valor para você se eu posso fazer algo por você, não tenho valor por quem eu sou, né? Isso é um grande equívoco que a gente vive hoje, isso é uma grande dor que o feminino vive hoje, porque é um desrespeito absurdo a toda
a uma jornada vivenciada, né, dessa mulher. Então, não foi à toa que ela me sinalizou, porque, pelo visto, assim, vocês vão estar entrando muito junto aqui comigo, né? Pois é, ó, tô no processo de menopausa. Bem-vinda, Raquel, né? A Kelly falou sobre essa questão da utilidade também, que ela também percebe a utilidade, né? Ela vem do mundo da dança, né? Ela também vê essa questão como uma competitividade também entre as mulheres, o quanto se fala muito de sororidade, mas não se aplica, não se pratica, né? Você vê na internet que mulheres odeiam mulheres. Por que que eu digo isso? Porque quando eu vou olhar os haters, são todas mulheres contra uma mulher. Eu fico assim, gente, mas não deveria ser assim, né? Ah lá, eu sinto que a sociedade não está preparada para isso. A Raquel disse que não teve filho, acabou não casando, ou seja, existe muita dor nesse processo, né? Porque a gente vem de um sistema familiar também de mulheres guerreiras, de síndromes de heroína. Pois é, a gente se sente como se a gente estivesse errada, exatamente. E, no entanto, não é isso, né? Não é isso, não tem, a gente acaba entrando num condicionamento sobre algo que nos falaram e a gente nem percebe, né? Então parece que o problema é com a gente, porque, né, do tipo, então se tá todo mundo fazendo dessa forma, então eu tô errada, então eu não posso seguir um fluxo diferente, né? Eu não posso pensar diferente, eu não posso questionar o sistema, né? Então, assim, isso é realmente uma questão. Então, assim, Raquel, a gente vai falar sobre isso também, tá? Sobre essa questão da toda a nossa construção familiar impactando nos resultados da nossa vida, tá? A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, continuando, gente, eu falo muito sobre o feminino real, acho que vocês perceberam isso, né? E eu acho interessante a gente trazer o conceito do que é isso, né, Vanessa? O que é esse feminino real que você está falando? Por que você põe a palavra real depois do feminino? Né? Porque é um conceito que, assim, eu quis trazer e criar aqui junto com o Caminho de Vênus, né? Também muito inspirada, né, por Mãe Madalena, né, e por toda a Irmandade, pela minha mentora, porque eu comecei a me questionar, porque Raquel, assim como você, eu também sentia que eu estava errada. Eu falava, ué, mas eu não sou assim. Então, se não é para ser assim, então eu não sou feminina? Como que é isso, né? Então, o que que eu percebi? Que existia vários tipos diferentes de sistemas de controle sobre a mulher, sistemas sociais. O primeiro é o familiar, né? Sistema familiar, que a Sheila trouxe, né, da questão do não para a família, e tem a ver com isso, tá, Sheila? Tem o sistema familiar, que exerce controle sobre nós, né? Tem o sistema político, tem o sistema religioso, tem o sistema sociocultural, tem uma série de sistemas, né? Que ficam infringindo em nós é, um controle, tá? Então, isso nos traz também muito problema. E o problema em relação ao feminino que esses sistemas de controle resolveram fazer, que é muito assim, né? A mulher começou a reclamar, reivindicar, a trazer uma série de coisas assim que ela não estava satisfeita. Ah, então você não está satisfeita? Então, como se o sistema, seja ele qual for, né? Familiar, sociocultural, enfim, qualquer um desses, eles agem exatamente no mesmo padrão. Você está insatisfeito? Então tá bom, então vamos ditar aqui um comportamento para parecer, para eu te iludir aqui e parecer que você agora é feminina. Porque, na verdade, o feminino não pode existir. Mas eu vou fingir que você está sendo feminina. Vou fazer você acreditar em mim. Esse é o sistema falando com a mulher. Então, hoje existem muitas versões de comportamento do que é o feminino. Só que o problema é, o feminino não é sobre comportamento. Tudo que tentar ditar o seu comportamento, entendam, meninas, tudo que tentar ditar o comportamento de vocês é uma manipulação, tá? É um tipo de opressão. Manipulação, ela é opressão, tá? Então, tudo que tentar ditar o comportamento, que tentar impedir de você de se questionar, de refletir, de pensar com a sua própria cabeça, é uma manipulação.
tá? Então, o comportamento tem isso. Então, tem hoje muitas mulheres com comportamento sendo ditado num extremo conservadorismo, e eu não estou falando aqui de política, no caso, estou falando mesmo do pejorativo da palavra conservadorismo, né? Do excesso de pudor, né? E aquela coisa toda, um excesso de recato, né? Ou seja, uma confusão, uma deturpação do que significa o feminino nesse lado. Por outro lado, a gente tem um outro extremo, né? Que é, muitas vezes a gente vê as mulheres deturpando o que significa aceitar o seu próprio feminino, né? Usando, às vezes menstrua e quer usar a roupa branca sem calcinha, porque tem que mostrar o meu sangue, todo mundo tem que ver, né? Ou então vai bater tambor lá na floresta e rodar com o peito de fora e não sei o quê. Então, existe todo um misticismo fantasioso em relação à espiritualidade que vem do feminino, da energia e do princípio feminino, né? Que é uma espécie. Então, os dois extremos, gente, seja qualquer coisa que tenha extremo sobre qualquer assunto, é sempre um desequilíbrio. Porque o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, nenhum lado e nenhum outro, nem 8 nem 80, é o caminho do meio, entendeu? Então, só o caminho do meio nos proporciona equilíbrio. Se você está no extremo, se você está no outro extremo da régua, existe um desequilíbrio. Então, não é nem tanto, né, o céu, nem tanto a terra, tá? Então, existem hoje essas duas vertentes que eu acho muito interessante da gente falar, porque é muito real, tá? Então, o que que é esse feminino real? Daí é que nasce, né? Eu como psicoterapeuta, gente, até nem me apresentei, né? Até esqueci, né? De falar um pouco sobre isso. Eu sou psicoterapeuta, eu sou formada em análise corporal pelo Corpo Explica, tá? Certificada por eles, né? Que é a linha de psicológica de Reis, tá? E eu também sou astróloga, sou empreendedora, sou ex-bailarina, tá? E também sou analista de desenho humano, que eu não sei se vocês conhecem a ferramenta do desenho humano, que também é muito bacana. Então, eu tenho especialização, inclusive, na parte da psicanálise junguiana, que é sobre interpretação de sonhos. Então, eu também tenho bastante conhecimento dessa parte do inconsciente pela psicanálise junguiana. Tudo isso vocês vão também ter acesso dentro do Caminho de Vênus, tá? Então, que é o seguinte, voltando aqui, já que agora eu me apresentei, dentro do processo, o que que eu percebi? Que me conhecendo do jeito que eu conhecia, sabendo meu mapa astral, sabendo meu gráfico de análise corporal, sabendo meu desenho humano, sabendo uma série de coisas que eu já sabia sobre mim, meu tipo de temperamento, não sei se vocês já ouviram falar, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Eu sou colérica. Falei, poxa, o colérico é um temperamento forte, né? Não é delicadinho, né? Não é fofinho. Apesar de eu ser uma mulher bastante sensível, muito doce, porque eu tenho uma lua em peixes, né? Mas eu tenho um outro lado meu, que é parte desse meu feminino solar, que é bastante firme, né? E eu falei, poxa, eu não me encaixo nesse estereótipo, né? Então eu entendi que cada uma tem o seu feminino. O feminino real é o seu feminino, que não é o meu, que não é o da Kelly, que não é o da Raquel, que não é igual o de ninguém. E todas essas ferramentas vão nos ajudar através da nossa experiência de vida, conforme a gente for vivendo, através do conhecimento que a gente for adquirindo aqui no Caminho de Vênus, a entender como o seu feminino, que é a sua identidade, ou seja, quem você nasceu para ser, realmente se comporta, porque aí é autêntico, porque aí é genuíno, porque, exatamente, Kelly, somos únicos, porque aí é seu. Então, é um processo de descondicionamento. Você vai se descondicionar de muitas coisas que você aprendeu, de muitas coisas que a gente acredita. Meu Deus, eu jurava que isso era verdade. Não é? Não é. Não é verdade. Muitas vezes a gente tem esse processo assim, né? Aquele momento de, opa, caramba, aquela luzinha que acende, a gente fala, caraca, achava que isso era real e não é. Então, é um processo de desilusão nesse sentido, de cair as máscaras, sabe? De encarar a verdade, de entender quem você realmente é, que você achava que você era e você não é. Então, assim, não é um processo que vai acontecer no estalar dos dedos, é um processo a longo prazo para toda a nossa vida, o autoconhecimento é infinito, tá? Então, esse processo com é, o feminino é isso. Então, o feminino real, ele é sobre características e valores próprios, únicos, seus, que vai, sim, coincidir com algumas mulheres, por isso a gente vai ter afinidade com algumas, não tanto com outras, por quê? Características e valores semelhantes, mas não iguais, tem sempre alguma coisa que vai diferir entre nós, o que não significa que a gente não possa ter afinidade,
né? Então, é sobre isso, é descobrir quais são essas características, descobrir quais são esses valores, para então todas as suas escolhas estarem pautadas nessa base. As suas escolhas de relacionamento, as suas escolhas de trabalho, até do que você vai comer, né? Isso fez parte do meu processo, inclusive. Né? Eu era uma pessoa que levava muito em consideração o dever e não o prazer, na hora até de eu comer. Então, não, eu devo comer isso, mesmo que eu não tenha prazer, mesmo que eu não me sinta satisfeita, eu devo comer isso. Até que Mãe Maria falou comigo: minha filha, não. O que que você quer comer? Era nesse nível de instrução que eu precisava, assim, então, de tão beabá mesmo que a gente tá, sabe? De tão, assim, perdida como mulher, com falta de referência, sem saber, gente, quem é a referência, para onde a gente segue, o que é ser um feminino de verdade, né? Genuíno, autêntico, a gente nos tomaram isso, né? E por isso que o grande inimigo da mulher no sentido feminino enquanto identidade, né? Exatamente, liberdade de escolha, são os sistemas de controle, tá? Porque esses sistemas de controle sempre vão ditar comportamento, como eu falei, e, e ele afeta exatamente esse ponto. Eles usurparam a nossa referência. E aí que a gente entra no que eu falei, para quem não estava entendendo no início, né? Por que que eu trouxe bastante forte e de forma descarada, né, Maria Madalena, a partir de agora? Porque ela se revelou para mim, né, como aquela que é um princípio feminino espiritual regente do caminho de Vênus, que era uma vontade dela, isso aqui, assim como ela está dando a missão para várias outras mulheres também em relação ao feminino, cada uma está fazendo o seu trabalho, a sua jornada, então essa é a que me cabe, né, onde eu estou tendo a honra de ser a tutora, né, então, hoje, eu, com a minha jornada do feminino, que começou há muitos anos atrás, que começou com a minha menstruação, porque eu tive endometriose. Hoje, a minha endometriose, ela tá completamente, assim, neutra. Ela não tem nenhuma atuação mais sobre o meu corpo, sobre nada. Realmente, eu consegui tirar isso do meu corpo, né? Aquela coagulação, e sem precisar fazer cirurgia, simplesmente com terapia, tá? E vários tipos de terapias diferentes, alternativas e terapia mesmo, psicologia, né? Que é o que mais resolve, que é curar as feridas emocionais, que a endometriose, para quem não sabe, ela é uma questão emocional da mulher, tá? Então, começou ali com a minha insatisfação sobre isso. Então, eu estudei por 5 anos, buscando coisas sobre o feminino, a respeito da espiritualidade, em relação a onde eu poderia ir em lugares sagrados que tivessem esse princípio. Em 2016 foi quando eu fui a Glastonbury, sem saber que era lá que estava a Madalena, que lá passava uma linha-lei, né? Linha-lei, para quem não sabe, é uma linha espiritual que passa, que tem vários lugares no mundo, tá? Que são traçados lugares muito espirituais, e é o nome de Madalena que leva essa linha lei, e eu não sabia na época, né? Então ali eu já fui tocada, e minha vida de 2016 para cá mudou 200%, né? Então, hoje ela se apresentou e hoje eu entendo que ela é a referência, dentro dessa minha busca, eu entendi que ela é a referência desse feminino palpável, como na mensagem que eu canalizei dela, né? Ela falou: eu não fui sempre perfeita. Ela me respondeu isso porque eu a questionei. Eu falei: minha mãe, como que eu vou trazer a sua referência? Porque a senhora é perfeita, as pessoas podem argumentar comigo sobre isso. Ah, mas ela é perfeita, é algo muito distante. Então ela me respondeu na mesma hora: eu não fui sempre perfeita. Então, ela é de fato uma referência, uma inspiração no sentido de entender, da gente olhar, tá, o feminino de verdade se comporta dessa maneira, faz essas coisas, consegue fazer tal coisa, então é sobre entender como isso se enquadra no nosso contexto. Então, ela vai nos auxiliar nesse processo, nos guiar nesse processo de reencontro com a gente mesma, tá? Então, por isso a história dela é tão importante. E dentro do que eu já trazia muito o mundo de Afrodite, que foi quando eu inaugurei em 2021, né, o meu trabalho como psicoterapeuta com análise corporal, através de a especialização de relacionamento e sexualidade, com esse arquétipo de Afrodite. Então, eu entendi hoje que esse arquétipo de Afrodite é exatamente o princípio arquetípico psicológico que existe
na nossa mente, no nosso inconsciente, que se relaciona com Madalena, que é um princípio feminino espiritual. Então, a gente tem esferas diferentes, que são níveis de consciência diferentes. Então, a gente precisa, e vocês vão entender pelo método que eu vou apresentar aqui, que também foi algo bastante, assim, instruído, né, tá, pela Irmandade, para que eu pudesse fazer dessa forma. Então, a gente trabalha esse processo psicológico através do arquétipo de Afrodite, a gente vai estar naturalmente se conectando com esse princípio maior, com essa parte mais elevada, com a expansão de consciência que é muito representado por Madalena. Tá? Então, elas possuem a mesma energia, só que uma de fato, é só um arquétipo e a outra é, de fato, uma mulher que viveu e encarnou há 2024 anos atrás, tá? Então, aproveitando o gancho, o que é o método MDA? O método MDA, para quem não sabe, a sigla MDA é Mundo da Afrodite, tá? Foi um método exatamente para trabalhar essa questão da grande tríade, né? Que eles chamaram para mim de grande tríade, tá? A grande tríade é corpo, mente e alma. O que me foi explicado, e é o que a minha percepção também comprovou pela minha experiência de aplicação em mim mesma do próprio método, é que a gente consegue muita coisa atendendo às necessidades do corpo, como, por exemplo, um exercício físico, se alimentando bem, nutrindo bem esse corpo, a gente já tem um resultado de salubridade muito bom. E aí, quando a gente vai para a esfera da mente, da emoção, a gente potencializa isso. Por quê? Porque a gente vai olhar para as feridas de infância, a gente vai olhar para a história da nossa família, a gente vai olhar para a nossa jornada como um todo, a influência que esse pai e essa mãe teve nas nossas escolhas, e o quanto isso foi bom, o quanto isso não foi tão bom, né? Quais foram os resultados a partir disso, e a gente vai começando a resolver e a mudar a perspectiva como a gente olha para essas feridas. Então, a gente tem um boom ali muito incrível, que é uma jornada de aprendizado de autogestão. Né? No tarô seria a carta da força. Não sei quem conhece aqui o tarô, mas é a carta 11 do tarô, se não me engano, o número, e é a carta da força, do autodomínio, né? Que é diferente de ser controladora. A gente fica muito controladora, né, ao longo da jornada. E isso faz um mal, né? Faz muito mal. Vocês sabiam que, inclusive, o controle é justamente o que traz esse peso e essa sobrecarga para a gente? Esse controle é quando você estiver se sentindo esgotada, olha para a sua necessidade de controle. Com certeza é a sua necessidade de controle que está fazendo você ficar assim, tá? A Kelly, estou sentindo isso na pele. Pois é, também já senti muito, e até hoje é uma coisa que eu tenho que me autogerenciar, porque eu tenho necessidade de controle altíssimo. Então, assim, dentro desse processo, a gente tem uma autogestão através dessa parte psicológica, esse pilar dessa tríade. E aí a gente vai para o sutil, para a alma, que é a nossa verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira expansão de consciência. Então, ali a gente vai falar exatamente sobre esses princípios, sobre esses valores, sobre o que a nossa alma está fazendo aqui. Gente, nosso mapa astral fala tudo isso. A gente, eu sempre soube que Deus tinha deixado o mapa do tesouro para gente. O dia que eu realmente comecei a estudar astrologia, eu entendi que aquilo que eu sempre soube dentro do meu coração era uma realidade. Porque ali mostra muitas diretrizes, né, a nossa potência, tudo que a gente precisa desenvolver. Só que o problema é que o mapa astral não consegue ser ativado se você não faz trabalho psicoterapêutico. Então, uma das coisas que me foi muito frisada pela Irmandade, e é também uma percepção minha, tá? Então, é um trabalho aqui co-criado, né, em conjunto aqui, é que não tem como a gente viver uma espiritualidade realmente potente, ter uma expansão de consciência, a gente se elevar como ser humano, se melhorar, sem que o trabalho psicoterapêutico, psicológico esteja junto, atrelado a todo esse processo, porque senão a chance da gente cair em ilusão, de cair em seitas, de inventar fantasias na nossa cabeça, ter mais ainda ilusão, de deturpar a realidade, tá? Dentro das nossas expectativas ilusórias, é muito grande, tá? Porque muitas vezes a gente não vai saber o que é de fato real e o que é aquela vozinha da nossa criança ferida falando e das nossas sombras colocando coisas na nossa cabeça que a gente já está tão acostumado a ouvir que a gente nem mais discerne, tá? Então, por isso que a gente tem
toda essa tríade. Gente, vocês estão com alguma dúvida em relação ao método? Posso continuar? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Podem falar aí, tá? Então, é muito isso, assim, porque essa tríade, ela vai de fato nos auxiliar, ela nos auxilia a viver, né, dentro dessa nossa identidade, aí descobrindo, né, desnudando essa identidade do nosso feminino, né, quem a gente é, porque para o homem, gente, o feminino é a emoção dele, é os sentimentos dele, é o quanto ele consegue ser humano, sensível, né, empático, né, desenvolver compaixão. Para a mulher, não. É quem ela é, tá? Então é algo ainda mais profundo. Essa é a grande diferença entre um e outro, tá? Então vamos lá agora para falar um pouquinho da nossa casa 1 e casa 7, que eu falei que eu ia conversar com vocês aqui, tá? Deixa eu só beber uma água. Quem aqui já fez mapa astral, gente? Vocês já fizeram? Me contem, vocês já tiveram contato com a astrologia? Já? A Sheila disse que já. Mas você fez o quê, Sheila? Mapa astral todo ou você é astróloga também? Não, eu fiz o mapa astral todo. Tem um mês que eu fiz. Ai, que bacana. O que que vocês acharam, gente, dessa Ah, experiência? eu é a segunda vez que eu faço. Bateu muita coisa, assim. Eu tô entrando nesse mundo da astrologia mesmo, assim. Aham. Então, para mim é algo muito novo, mas interessante. Eu penso que futuramente também estudarei astrologia, porque me Ai, chama, é né? Esse realmente. mistério, essa é muito interessante. Muito bom, gente. Muito legal saber que vocês já têm esse contato prévio, né? Que vocês já tiveram aí uma experiência positiva, porque muita gente não tem experiência positiva, né? Ah, são coisas que as pessoas também ficam muito achismo, né, da galera também em relação a isso. Então vamos lá. Para quem não sabe, né, casa um primeiramente é o nosso ascendente, ou seja, a casa um ela fala da forma como a gente se expressa no mundo, tá? Ela fala do nosso eu, da nossa autoexpressão, né? Ela apresenta para a gente a forma como a gente se inicia, como a gente começa tudo no mundo, né? Como a gente começa as coisas, né? Então, só aí a gente já tira uma coisa bem, bem particular aqui, porque, por exemplo, Sheila, qual é o seu ascendente? Você lembra? É virgem. Beleza. Eu Kelly, sou Raquel, qual é o ascendente de vocês? Temos a Sheila aqui com ascendente em Virgem. Vocês lembram? Vocês sabem de cabeça ou não? Se não souber, não tem problema, não. Gêmeos, a Kelly. Pois é, ó, temos Virgem, ó, Capricórnio e o meu Áries. Gente, só isso já somos mulheres completamente diferentes e, no entanto, somos mulheres. Entendeu? Então, assim, essa autoexpressão já começa aí sendo única, entendeu? E é, o nosso ascendente, ele também fala do nosso corpo físico, ele fala da nossa aparência, né? É aquela parte mais externa, tá? E ele ajuda a gente a encontrar também a nossa autoconfiança, tá? E essa nossa parte da nossa identidade, que é muito importante, né? Como a gente deseja ali se apresentar, de como a gente deseja conduzir as coisas, tá? Porque a casa um tem a ver com Marte, que é o planeta regente natural da casa um, não do seu ascendente, tá? Por exemplo, no caso de Gêmeos, a regente do ascendente é Mercúrio, tá? No caso de Virgem também é Mercúrio, porque Virgem também é regida por Mercúrio, né? Capricórnio, o regente do Capricórnio é Saturno. Áries é Marte. No meu caso, a mandala astrológica ela segue a ordem natural dela, porque eu tenho ascendente em Áries, então tá na casa do próprio Áries. Então, o regente meu também é Marte, pela casa um e pelo ascendente, tá? Então tem essas diferenças, sabe? E de qualquer forma, por exemplo, né? A forma que uma pessoa de ascendente em Capricórnio conduz a vida, em geral, costuma ser muito voltada para trabalho, por exemplo, né? Então, para um ascendente em Virgem, né, vai ter uma coisa mais analítica, uma coisa até mais racional, né? E vai gostar também de coisas mais naturais, um estado natural das coisas mesmo, bem aquela coisa da terra, né? Então, Gêmeos vai ter aquela necessidade de se conectar, de falar, de conversar, né? A palavra vai ser a forma como vai se mostrar no mundo, né? No meu caso, um ascendente em Áries, né? Eu me apresento de uma forma mais corajosa, exercendo liderança, né?
e determinação, são características do próprio Áries. Então, entende como nós somos mulheres já nesses pontos bastante diferentes, e essas são as nossas características, e isso vai gerar valores diferentes para mim e para vocês. A gente vai possivelmente priorizar e objetificar, não é ter como objetivo, né? Ter como um propósito coisas diferentes, né? Então, assim, o nosso mapa é único, mesmo que seja parecido com alguns, tá? Então, a casa 1, ela fala sobre isso. Então, eu faço, é sobre a minha voz. A casa 7. A casa 7 é o oposto complementar da casa 1. Então, a casa 7 só está em equilíbrio se ela também tem a 1 funcionando bem, e a casa 1 só está em equilíbrio, nosso ascendente, se a gente está fazendo a casa 7 também, junto com a nossa casa 1, tá? Porque são energias que precisam uma da outra para caminharem em equilíbrio, tá? Então, a casa 7, ela é o outro, as relações, as parcerias, as associações. Se forem levar em consideração o trabalho, é o seu cliente, né? Se for no relacionamento afetivo, é o seu parceiro, se você já for casada ou noiva, né? Tiver um compromisso sério há muito tempo, né? Então, é uma casa que fala de equilíbrio, que fala de troca, que fala de conexão, né? E é uma casa de Vênus, né? Olha aqui, estamos no caminho de Vênus, né? Então, é uma casa de Vênus, porque o regente da casa 7 é Libra, tá? E Libra é regida por Vênus, tá? Então, é a escuta. A casa 7 é sobre o outro, é a escuta, é a expressão do outro. Então, dentro da mandala, ela segue os números de 1 a 12. Eu acredito que essa seja uma coisa que a gente consegue olhar na mandala e concluir até rapidamente. Qual número vem primeiro? 1 ou 7? O 1, né? Tudo começa no 1. Então, a mandala astrológica ela já nos mostra que se eu quero chegar no 7, antes eu preciso fazer o 1, que é a minha identidade, a minha autoexpressão. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de que, se você quer um relacionamento saudável, se você quer uma relação afetiva que vale a pena o seu tempo, que seja recíproca, né? Onde você possa se sentir realmente satisfeita, realizada, feliz, reconhecida, importante, né? Priorizada, você precisa fazer a 1, tá? Então, aqui, Raquel, até sobre aquela questão que você trouxe, dentro do nosso processo, existe aquilo que, de fato, é a nossa responsabilidade pelas nossas ações, tá? Em termos de relacionamento, Raquel. Então, de fato, eu não posso mentir para você aqui. O nosso jeito de ser, algumas escolhas nossas, foram responsáveis pelo resultado que a gente tem hoje. Se a gente está sozinha ou se a gente está casada, tá? Então, sim, a gente tem essa autorresponsabilidade, nós não somos vítimas. Tá? Dentro do processo terapêutico é muito importante a gente entender que não existem vítimas. O que existe é a gente se autorresponsabilizar por aquilo que de fato é nosso e devolver para o outro aquilo que é dele. Tá? Mas dentro desse processo é importante a gente olhar, sim, para a casa 1, para o nosso eu, a nossa autoexpressão, o que a gente verbaliza, mostra, faz, né? Porque a casa 1 é uma casa de ação, uma casa de realização, então tudo que a gente faz impacta sim em todo o resto da mandala, de 1 a 12, tá? Então tudo começa na gente, tá bom? Então talvez não seja o que você gostaria de ouvir, não sei, né? Mas assim, porque dói às vezes a gente falar, pô, caraca, era eu, né? O problema da situação. É fogo a gente precisar reconhecer isso. Dói pra caramba. É chato. A gente não quer olhar para as nossas podridões, a gente não quer olhar para as nossas sombras, a gente não quer olhar para essas questões. Mas a gente só vai curar a hora que a gente entender que a gente tem um problema e a gente aceitar que essa responsabilidade é nossa, de resolvê-lo. Não mais dos nossos pais, não mais da sociedade, não mais do nosso parceiro, porque senão o outro é eternamente culpado. E essa relação vira uma eterna dívida. E nenhuma relação saudável, recíproca, é baseada em dívida, entende? Ela é baseada em abundância, em prosperidade, e isso vem do quê? Do equilíbrio de ambas as partes, onde cada um assume sua responsabilidade pelos erros e pelos acertos. Uma relação é sempre construída a dois, nunca um. Então, dando certo ou não dando certo, a responsabilidade é sempre de ambos. E cada um precisa olhar para a sua autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Isso se chama comprometimento com a jornada. Qual jornada? A sua vida, né?
Então, gostaria de ter um relacionamento, mas não consegui ter? Qual parte me cabe nessa bagunça que eu deixei? Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, senão a gente não vai conseguir mudar o resultado e o outro sempre vai ser o culpado, tá? E a gente vai entender que o inconsciente, né, por ter essa conexão direta, até mesmo com o plano sutil, ele é extremamente sensível, extremamente poderoso, tá? Ele atua muitas vezes na nossa vida sem a gente perceber, tá? Então, são coisas do tipo, até você. Jung costumava dizer, Jung é um psicanalista e médico, tá? Que austríaco, e ele falava assim: enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, as coisas vão acontecer na sua vida e você vai chamar de destino. Para você ver o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo nos conscientizar do tamanho do poder da nossa mente, do quanto a gente, estando inconsciente, as coisas vão se atropelando e parece que a gente não tem controle nenhum, porque a gente de fato está sem controle da nossa vida, porque a gente de fato não está se investigando, porque de fato a gente não está se conectando com quem a gente é. E quem a gente é? Luz, mas também sombra. A gente é sombra também. E a gente precisa integrar essas duas partes para que a coisa fique harmônica e funcional. Porque a astrologia ela mostra isso: luz e sombra, casa 1, casa 7, casa 2, casa 8. Tá? E assim vai, casa 4, casa 10, casa 6, casa 12, são os opostos complementares. Não tem como fazer a 1 sem a 7. Não tem como fazer 7 sem 1. Então, eu não posso ter uma relação se eu não, com o outro se eu não tenho uma relação comigo, tá? Então, esse é o principal recado que a astrologia traz sobre relacionamento nesse sentido. E o que eu acho mais bacana aqui de falar em relação a isso é sobre Marte e Vênus. Marte, no nosso mapa, ele fala do nosso feminino solar. E essa descoberta foi incrível, ter essa referência no nosso mapa astral para descobrir esse feminino solar. A gente fala muito sobre feminino lunar, né? Essa introspecção, essa coisa mais intuitiva, que é a lua, né, no nosso mapa, que é a nossa emoção, que é o nosso contato com a espiritualidade, essa coisa bem lunar, né? Mas existe o feminino solar, né? Que é essa coisa magnética, que é essa mulher que conquista, que não é o nosso ânimos, que vocês vão aprender também esse termo psicológico que Jung também trouxe, né? Sobre essa referência, esse arquétipo do masculino que existe em nós, que precisa estar positivo. E quando ele está negativo, ele atrai todas as relações ruins possíveis e imagináveis. Por quê? Porque ele está tentando nos fazer enxergar que tem algo errado e que a gente precisa corrigir. Nossa, mas eu não paro de atrair homem ruim, né? De Zé Bueiro. É o teu ânimo de negativo. Então, seu ânimo está negativo, porque você teve experiências com masculino negativas. E isso é ancestral, porque são milênios e milênios e milênios e milênios a mulher sofrendo essas questões. Então, a gente precisa positivar esse ânimo. Porém, o nosso feminino solar, que é muito confundido com esse ânimo que faz essa mulher virar guerreira, não é o feminino solar. A mulher guerreira, ela é uma síndrome, tá? É uma síndrome de heroína, onde eu não me conecto com as minhas emoções e eu só executo, eu não recebo, eu só sei dar. Eu só sei doar, receber eu não sei. Então isso é um desequilíbrio, tá? A mulher guerreira ela tem muito esse desequilíbrio. Eu fui uma mulher guerreira, eu sou uma ex-mulher guerreira. Então, assim, eu sei bem esse lugar. Eu acredito que talvez vocês tenham passado muito por isso, porque muitas de nós fomos forçadas a isso, né? Pelas nossas mães, porque também não sabiam, porque foram ensinadas assim e achavam que era assim. Mas não é. O feminino solar é essa coisa magnética, né? É uma coisa que ela conquista, mas não na força, é muito mais na estratégia, é muito mais na atração, entende? Então é bem diferente. E o nosso Marte, ele é exatamente aquilo que fala. A Raquel disse que o Marte dela está em Sagitário. Então, ele vai ser uma referência ao longo do caminho de Vênus para você, para a sua conquista do seu feminino solar, tá? Então, é muito importante, porque eles são um casal astrológico, Marte e Vênus. Vênus fala sobre os nossos valores, fala sobre os nossos desejos, tá? Eu também tenho Vênus em Capricórnio. Ela fala sobre exatamente aquilo que a gente gosta. Ela fala sobre o amor, sobre aquilo que traz harmonia para a gente. E Marte, no nosso mapa, na nossa vida, está a serviço de Vênus. Marte ele vem realizar os desejos todos de Vênus, tá? Então, Marte é a força de vontade.
né? Então, se eu tenho depressão, eu não tenho desejo, eu não tenho força de vontade para executar nada. A tristeza, a nível hormonal, a nível neurológico, né? Quando ela é muito profunda, a nível de uma depressão que envolve mais do que uma tristeza ainda, que envolve várias outras coisas, ela corta a energia sexual, que é Vênus e Marte, tá? Ela corta, ela vai no chakra básico e pá, bloqueia a energia. Porque é falta de energia de vida. Vênus é vida, é desejo, é o ato sexual, é Vênus. E Marte é a penetração, tá? Então, é exatamente a união dos dois, tá? Do feminino e o masculino. Então, a depressão, ela corta a vitalidade. Ela corta toda essa energia. Então, a gente não tem força para ir para a vida, a gente se cansa, a gente está cansada, a gente está sem energia. Se a gente está sem energia, a gente está sem Marte, tá? Se a gente está sem Marte, a gente está sem Vênus. Vênus não está conseguindo ter desejo, é o ato sexual. É o que o ato sexual começa a partir do quê? De Vênus, do desejo. Depois vem a excitação, mas primeiro vem o desejo. Opa, eu quero. É o desejo da conquista, seja de um ato sexual mesmo, literalmente falando, ou seja, da vida, do que você quer conquistar para sua vida. Vem de um desejo, de um sonho, tá? Então isso é Vênus. Então, por que a gente precisa tratar todas essas feridas? Porque são elas que causam essa força em queda, tá? Então, por isso que elas que trazem a depressão, elas que trazem todas as nossas mazelas, as nossas dores, o medo de rejeição, o medo da perda, o medo do fracasso, da insuficiência, o medo da manipulação, de ser feita de trouxa. E aí isso vai somando, 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 somando. Quando a gente chega, a gente perdeu a nossa vitalidade, a nosso chakra básico está bloqueado, tá? E isso é Vênus e Marte. Então, isso é muito importante da gente trabalhar e a gente vai ter isso também no caminho de Vênus, tá? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar algo, acrescentar? É muito legal. A Vênus, ela fala quais são os nossos valores. Outro dia, para uma cliente minha que estava em tratamento comigo, eu perguntei, ela estava me falando de um problema da relação com o sócio dela, eu falei, quais são os seus valores? E ela ficou assim, muda. Ela não sabia. E aí, para quem não sabe, né, eu trabalho o processo psicoterapêutico junto com o mapa astral, né? Conforme a pessoa vai passando pelas questões, eu vou olhando o mapa junto, né? Acompanho o trânsito astrológico, acompanho as conexões entre os planetas, as casas em que eles estão, dependendo do tema da vida dela, a gente olha os setores. Então, isso facilita muito e traz um processo aprofundado e único para a pessoa que é um direcionamento que é só para ela, tá? E aí a gente olhou a Vênus dela. E aí ela começou a ter clareza e ela se maravilhou com o quanto ela tinha de fato aquelas características, né? E o quanto estava desalinhado, por que ela estava se sentindo tão triste, né? Com aquela situação. Porque os valores estavam desalinhados, o sócio dela não tinha, né? Os mesmos valores que ela, estava desrespeitando os valores da Vênus dela. A Vênus dela estava sem senso de merecimento, né? Porque Vênus trabalha isso. Estava sem senso de valor, porque Vênus fala sobre isso. Então, a nossa relação ruim com o outro vem dessa falta desse senso de valor. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a casa 1, a autoexpressão, eu sei quem eu sou, isso é a casa 1. Eu vou para a casa 2, né? Que é a casa do dinheiro, que é a casa de Vênus, casa de touro, a casa da conquista também, material, mas também a casa do conforto, daquilo que é valioso para a gente, do nosso merecimento. Eu conquisto porque eu mereço. Eu mereço uma relação feliz, eu mereço uma relação recíproca, né? Eu mereço, por quê? Porque eu sou valiosa, eu valho muito. Mas uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente sentir no nosso coração. Isso é que pega. Por isso o trabalho psicoterapêutico precisa estar alinhado, tá? Porque aquilo que vai no emocional é o que vai determinar. Não é o que a gente pensa nem o que a gente fala. Isso vem depois. O intelecto, ele vem depois da emoção. Primeiro a gente sente, a cada situação a gente sente. E aí então a gente racionaliza. O racionalizar é depois do sentir. Por isso a gente precisa observar as nossas emoções e entender o que elas estão, qual mensagem elas trazem, para a gente poder organizar, então, tomar uma decisão, uma tomada de decisão consciente. É assim que se toma a tomada de decisão consciente. Eu sinto, observo, entendo qual é a mensagem, organizo com o meu intelecto e então posso decidir, tá? E isso é um processo, tá, gente? Porque é muito importante a gente fazer isso, senão a gente não tem escolha assertiva.
Bom, e agora, enfim, apresentando o Caminho de Vênus, né? Então, gente, não é apenas um curso online, tá? Como eu falei, que vocês farão. Ele, de fato, é uma iniciação muito profunda, tá? No amor, no feminino, na sexualidade. E os benefícios que eles vão trazer para você é exatamente isso: senso de valor, senso de merecimento, né? Uma autoconfiança, leveza, né? Tirar esse peso, tirar essa sobrecarga, trazer essa sensação de segurança, porque eu estou estabelecido em mim mesmo. Não importa o que acontece fora. Eu tenho a mim. Eu tenho um princípio que me rege. Eu confio e eu entrego. É um processo bem profundo, a longo prazo, tá? Mas que vai te permitir ter mais assertividade, ter mais amadurecimento emocional, né? Autogestão, né? E a possibilidade também de relações saudáveis, né? Porque tudo que vocês construírem a partir desse momento é com vocês. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. A minha responsabilidade com vocês dentro do Caminho de Vênus é mostrar como vocês vão fazer essa lapidação, fazer a casa 1 para vocês conquistarem a casa 7 que vocês quiserem. O tempo que isso vai levar, com quem isso vai ser, eu não sei, não faz parte da minha alçada. Cada uma tem o seu processo, tá? Cada uma vai entender o tempo em que isso vai acontecer. Para cada uma vai ser de um jeito. Porque a gente precisa entender que a vida é um experimento, ela não é resultado. A sociedade nos cobra muito resultado. Tenha carro, tenha casa própria, tenha marido e filhos. Tá, mas vamos com calma. Vamos passar a entender que isso é um processo, vamos entender que isso é um experimento. Deixa eu entender se eu realmente quero isso, por onde eu quero isso, de que forma. É a qualquer custo e qualquer preço? Se não é, então não vai poder ser em qualquer tempo, né? Esses dias mesmo, Mãe Maria na novena falou para mim: respeite o tempo de Cronos. E aquilo deu um bug assim na minha cabeça, porque ela estava me tirando o tempo de Cronos. Para quem não sabe, Cronos é o cobrador, né? Tal hora e não sei o quê, nananã, 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 aquela coisa bem Saturno, bem Capricórnio no lado negativo, tá? Então, assim, eu tenho muito Capricórnio no meu mapa também, então eu tenho uma coisa cobradora, sou rígida dentro da análise da análise corporal, então isso traz muita cobrança, então isso traz peso. E Mãe Maria tem me tirado muito disso, né? Desse lugar, assim. Então, hoje eu guio o meu tempo pelos trânsitos astrológicos, pelos planetas que regem os dias, enfim, e eu deixo os compromissos apenas para coisas como isso aqui, por exemplo, que tem uma hora específica que precisa acontecer. Todo o restante eu faço de um outro jeito. E aí, de repente, ela falou isso, né? E aí ela falou, respeito o tempo de Cronos. Eu falei, minha mãe, não entendi. Ela falou, para que as coisas sejam bem feitas, elas precisam de tempo. Não é da noite para o dia. Você, nesse quesito, você não está respeitando o tempo de Cronos. Deixa ele fazer do jeitinho, cheio de detalhes dele, com o tempo que ele precisa, porque vai ficar muito bom. Você sabe que você vai ter a excelência que você tanto gosta. Aí eu, tá, entendi. Então, essa questão do relacionamento, se não é a qualquer custo, a qualquer preço, principalmente dependendo dos valores que você carrega, né? Isso vai ser muito importante. A Raquel falou aqui que tem Vênus em Capricórnio, eu também tenho. Um dos nossos valores é a excelência, de uma Vênus em Capricórnio, né? Um dos valores é esse, é a excelência. Então, precisa de tempo, né? Apressado como cru, né? Então, é exatamente isso. Então, é importante não desrespeitar a nossa Vênus, não desrespeitar a nossa Afrodite, né? Porque é um princípio espiritual, né, ligado à Madalena. Então, quando a gente desrespeita isso, a gente também desrespeita o fluxo desse princípio, né? A qual precisa permitir que a vida flua através de nós, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, só para vocês entenderem aqui. Ah, Kelly, sou capricorniana também. Gente, muita gente com coisa em Capricórnio, né? Eu acho isso muito legal. Eu não sei como compartilha a tela aqui. Eu vou tentar ver como que faz aqui. Eu acho que é no compartilhar mesmo, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Vou tentar compartilhar uma foto que eu quero, que é uma foto até um pouquinho antiga, gente. Aqui no meu álbum, que a primeira slide que eu fiz, que ainda era Projeto Vênus o nome, né? Que foi o iniciozinho de tudo, assim que eu tive a canalização, os insights, a criação toda. E aí eu vou tentar achar aqui
para vocês, para conseguir compartilhar, porque tem muita coisa ali que vai estar organizadinha e que vai acontecer daquele jeito, e mais ainda para frente, né? Não vai ser só daquele jeito, vai ser ainda mais. Não tá, tô clicando aqui, não tá indo, deixa eu ver. Me digam se vocês estão vendo, por favor. Gente, Sim, mas não olhem para o preço, tá? Esse preço aqui não tá valendo não, tá? Então ignorem, por favor, o preço, que o preço não é esse. Tá vendo? Ainda era de um outro jeitinho que eu tinha visto. Então vocês estão vendo, né? sim. Tá. Então, só para vocês terem uma ideia assim de como vai ser assim o corpo principal do caminho de Vênus, tá? Então vocês vão ter bastante aula sobre essa parte da psicológica, né, dessa parte concreta, né, aplicada no psicológico também, né, onde ali vocês vão ter quem eu preciso ser, né, vencendo esses conflitos internos, esses padrões repetitivos, entendendo as questões da neuroplasticidade, como que a gente faz a mudança, como que a gente muda a perspectiva, gente, porque o trauma nada mais é do que a forma como você viu aquela situação. A neuroplasticidade é você mudar a forma como você está vendo aquela situação, tá? Então, vocês vão entender a nível cerebral como isso acontece também, tá? Então, escolhas inconscientes, ou seja, a gente vai conversar sobre os abismos em camadas, que são feridas muito antigas que formam os traumas, e que como que a gente vai sair delas para a gente conseguir pavimentar o nosso chão e conseguir caminhar. A gente vai falar sobre o tipo dependente emocional que cada um tem, vocês vão conseguir se identificar, tá? Vai ter a parte de astrologia, né? Ou seja, o que eu vim curar em mim, o que essa alma precisa focar nesse processo de cura, né? Então, falando ali sobre Marte e Vênus, o feminino oprimido, enfim, várias coisas ali sobre isso. A parte de desenho humano, que é muito legal também, que fala sobre tomadas de decisão, que fala sobre como a gente entende como se reconectar com o fluxo do universo para que seja um fluxo só, eu e o universo, minha vontade do universo, ela é uníssona, né? Então, fala sobre como é a nossa tomada de decisão. E aí, a gente vai ter encontros ao vivo, tá? Sempre a cada 15 dias também, tá? A gente vai ter vários bônus ali da parte de sexualidade, a parte de corpo. Eu vou trazer também bastante coisa aplicada, de corpo consciente, aplicada para a sexualidade, da minha experiência com a dança, tá? Então, para a gente trabalhar essa questão sexual, tá? E também a gente vai ter todo também ali, né, a parte que eu vou trazer também de Madalena em relação a essa questão da sexualidade, tá? O que eu preciso entender é como ela vai querer e quando ela vai querer que eu libere isso. Isso que ela ainda não me falou, mas mais para frente ela com certeza vai me dizer, tá? E o que também vocês vão ter vai ser, cada uma de vocês vão ter 2 encontros comigo, tá? Assim que vocês se inscreverem, vocês vão ter marcar 2 encontros comigo individual cada uma. Para quem não fez análise corporal, passar pelo processo de análise corporal. A gente vai ter um processo ali de anamnese, tá? Onde a gente vai conversar sobre a sua história de vida, eu vou entender as suas dores particulares, o que te aflige, quais são os seus objetivos aqui com o caminho de Vênus, o que você deseja alcançar ao longo da sua jornada de vida, tá? E aí a gente vai focar para os conteúdos que você vai ter acesso e aquilo que você precisa cumprir para você poder realizar o seu objetivo. A gente vai traçar exatamente, delinear como você vai alcançar isso, tá? A gente vai ter todo um processo onde eu vou estar ali junto com vocês, orientando vocês sobre quais serão esses primeiros passos principais que você vai fazer, que vai te trazer já muita estabilidade emocional, vai te estabilizar, né? Você vai poder sempre recorrer a esse desenho que a gente vai fazer, né? Sobre isso, para poder se reorientar todas as vezes que você se perder de novo, que o eixo for perdido, você vai poder se reorientar ali. E esse processo, gente, é antes da liberação dos conteúdos, tá? Por quê? Porque senão vocês não vão entender nada, tá? Então é muito importante que a gente esteja junto, que a gente faça esses alinhamentos, e aí sim, quando vocês assistirem às aulas, vocês vão estar completamente integradas ao conteúdo e a coisa vai fluir
muito mais facilmente e o entendimento vai ser muito melhor. E os encontros ao vivo vão ser para vocês tirarem dúvida, para vocês trazerem o que está funcionando, o que não está, da gente criar mesmo esse processo de sororidade entre mulheres, porque muito se fala, pouco se aplica, tá bom? E então é sobre isso que vai ser essa parte, tá? Então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ali a alguma coisa que eu postei, vocês querem perguntar? Eu quero. Quanto tempo dura esse processo todo, assim? Porque O tempo que você quiser. Ah, tá. Ele é sempre renovável. Por que que eu botei dessa forma? Você vai ter acesso 1 ano e depois você renova por uma taxa, tá? Que é fixa e não é exatamente o mesmo preço que você vai pagar, tá bom? Eu ainda não defini essa taxa, porque eu preciso ver ali na Hotmart como que isso vai ficar, porque eles têm a taxa deles, né? E aí eu preciso fazer o cálculo direitinho para falar com vocês. Mas, após 1 ano, vai ter muito mais conteúdo sempre. Então, ali o foco é somente para o feminino, tá? Por isso que é somente para mulheres, não tem homens ali envolvidos. Então, eu ainda quero lançar outras coisas, mas a parte do feminino vai estar toda ali. E eu vou estar sempre enxertando conteúdo ali, entendeu? E eu quero também, assim que a coisa ficar um pouco. Na verdade, eu acho que isso já vai acontecer já no ano que vem, tá? Que é a imersão do caminho de Vênus. E o que que isso significa? A gente está juntas ao vivo, trabalhando, entendeu? Principalmente essas questões de corpo, essas questões psicoterapêuticas, através dessa parte do corpo consciente, para vocês estarem trabalhando isso em vocês, tá? Então, para trazer liberação mesmo das questões, para poder vocês começarem a trabalhar a Afrodite mesmo de vocês, no corpo de vocês, com a experiência através desse corpo, né? Porque a gente vive num corpo, então a gente precisa olhar para isso, né? O concreto é mais fácil a gente começar para a gente acessar as outras esferas, tá? Então, ele vai ter um tempo indeterminado. E quantas vezes você quiser renovar, tá? Assim você vai fazer. Porque eu vou estar sempre trazendo coisa, né? Então, isso é sempre vai ter sempre alguma novidade. E ao longo dos encontros ao vivo também, gente, eu deixo muito aberto assim para demanda, para perceber a demanda de vocês. Para eu trazer, de repente, também alguma aula que vocês queiram, que vocês acham que possa acrescentar, ou que eu estou sentindo que vai ser bom para vocês, benéfico para vocês, aí a gente pode trazer aula, né? E não ser somente um tira-dúvida durante os encontros, tá? E aí a gente vai fazendo essa mescla que eu acho importante, né? Porque é importante também dar espaço para vocês falarem, para vocês tirarem as dúvidas, porque vocês vão ter, né? Mas a minha intenção, gente, ao longo de todo o processo, acima de tudo, também é trazer autonomia para vocês. Que aos pouquinhos vocês se tornem terapeutas de vocês mesmas, sabe? Que vocês consigam fazer a autogestão de vocês, que vocês consigam se olhar, que vocês consigam já se perceber com mais clareza, sem tantas dúvidas, se, caramba, isso é intuição ou é neurose da minha cabeça, sabe? A gente tem muitas dúvidas às vezes, né? E por que que a gente tem essa dúvida? Falta de trabalho emocional, tá? Falta de trabalho interno. Porque a gente não sabe identificar quando é a nossa sombra falando e quando de fato a nossa intuição nos avisando de alguma coisa que vai dar errado, entendeu? E é muito importante a gente ter esse discernimento, porque como que a gente vai fazer uma escolha assertiva, né? Como que a gente vai? Aí aquela que vai andar com o tarô debaixo do braço, né? Ou então, se tiver emocionada demais, vai ler as cartas tudo errado, porque isso acontece também. Jogar para si mesmo tem que ter um momento que você não esteja, né? Você tem que ter uma ótima gestão, porque senão você vai ler tudo errado, vai achar que vai morrer, apareceu a carta da morte e já acha que vai morrer, entendeu? E não é nada daquilo, entende? Então, para a gente poder sair desse processo caótico, tá? Sair desse processo caótico. E uma das coisas, assim, que Mãe Maria já me pediu também para que eu incluísse, que elas trabalham muito juntas, né? Esse Caminho de Vênus é muito Madalena, tá? Mas Mãe Maria me pediu, já que eu vou incluir a novena também para vocês, para ensinar as pessoas que forem chegando, que não fazem parte das noveneiras, né? A processo de novena, para incluir, ela quer que eu revele como foi o nosso trabalho. Então, vocês vão ter acesso a esse bônus sobre eu relatando tudo que ela conversou comigo, todas as minhas perguntas, todas as questões que vieram, né? Vai ser realmente, vocês vão ter acesso a todo o diálogo do processo,
que ela me pediu para revelar para vocês se espelharem, vocês se inspirarem, para vocês entenderem como que se desbloqueia um processo de trauma dentro do método MDA, atrelado à psicoterapia e essa parte sutil espiritual, nessa parte de alma, que ela realmente, tanto Maria Madalena quanto Mãe Maria estão muito, assim, elas realmente estão muito preocupadas em relação ao feminino na humanidade e elas estão querendo que quem puder, toda mulher que puder intervir de forma benéfica em relação à saúde da mulher, elas estão pegando, tá? Então, é isso. Agora, vocês têm alguma dúvida? Tirei sua dúvida, Sheila? O valor, tirou o valor agora, por favor. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. As condições são especiais para quem está aqui, tá? E principalmente para quem está lá no grupo, vocês que entraram e tudo mais, tá? Então, assim, se você está sentindo que o seu chamado para o feminino é agora, né? Eu acho que, assim, é um momento que a gente não tem que perder tempo e a gente realmente já perdeu tempo demais, já esconderam muito da gente tudo isso, tá? Então, o Caminho de Vênus é uma jornada para isso, tá? Então, hoje e amanhã eu vou estar liberando um cupom de desconto, é um descontaço de R$ 800 o desconto. São 63% de desconto, porque também foi um pedido delas para mim que eu tivesse meu preço, mas que eu facilitasse para vocês, tá? O acesso, porque a nossa intenção é fazer vocês terem acesso. Então, esse valor durante esses 2 dias, para quem nas 48 horas quiser ingressar, é de 466, de 1.266 para 466, porque o valor dele inteiro é 1.266, tá? Só que esses dias, esses primeiros 2 dias, as 48 horas, serão por 466. Gente, tá muito acessível, vocês vão poder pagar se quiser também parcelado, se tiver cartão. Eu não quero que vocês deixem de entrar por uma questão financeira. Conversem comigo no privado, me chamem no WhatsApp no privado se vocês quiserem entrar e tiverem com alguma questão financeira, dúvida, sei lá, o que vocês quiserem conversar comigo sobre isso, tá? Mas esses 48 horas vai ser esse o valor, tá? O desconto é progressivo. Passou da segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, a partir de terça-feira, ainda vai estar com desconto, tá? E vai estar por 666. Então, de 1.266 por 666. Ainda é um descontaço para um valor, para um conteúdo tão rico que vai estar sempre sendo enxertado, sempre crescendo, sempre, né, em uma constante ascensão, onde você visa uma coisa que é para a vida toda, tá? E aí, esse valor de 666, ele vai ficar disponível até quinta-feira. Então, é de terça a quinta. Aí, sexta, sábado e domingo, que é o último dia, né? O carrinho fecha no domingo. Ainda vai ter o desconto. E ele vai estar por 866, tá? Então, é um desconto progressivo. E depois ele volta, o carrinho vai continuar aberto. Ele está sempre aberto, mas vai continuar pelo valor normal. Os lançamentos que eu vou fazer é justamente para que as pessoas tenham oportunidade de acessar com desconto, principalmente quem tiver com um pouco mais de dificuldade financeira, não deixar de acessar a todo esse conteúdo, a se tratar, a se curar, enfim, fazer a sua mudança de perspectiva em relação às questões que precisa enfrentar hoje na vida que estão atrapalhando a jornada, tá? Então, alguma dúvida em relação ao preço, eu vou colocar tudo escrito lá no WhatsApp, quem não tiver no grupo entra, tá? Mas eu acho que todos vocês estão lá no grupo, né? Pelo que eu entendi, tá? Alguma dúvida, gente? Não? Querem falar mais alguma coisa? O que vocês acharam da nossa live, dessa aula aqui que a gente teve? Quiserem falar também um pouco sobre o Caminho de Vênus, do que vocês escutaram, o que vocês acharam, enfim, de todo, do Muito todo, técnico. maravilhosa a live, você também. Gratidão pelo Obrigada. valor. Eu vou participar, que eu achei muito Oba! interessante. Vamos seguir esse caminho aí, trilhar, né? Esse novo caminhar aí. Eu venho Isso muito aí. sentindo Maria Madalena, Mãe Maria, no meu campo. Esse final de semana que passou, eu fui fazer um trabalho das deusas. Foi Que muito lindo, delícia. porque a Afrodite, no último dia, foi a ativação dela e ela veio potente.
Então, e Olha, aí ela depois me tá te conectei com chamando, né? você agora. Então, eu vou participar. Que legal, Sheila, fico muito feliz, seja muito bem-vinda, tá? Gente, não deixem de participar pela questão financeira mais uma vez, conversem comigo, tá? Me chamem no privado, tá bom? Não quero que isso seja uma razão para que vocês não tenham acesso a esse processo que vai ser muito rico, tá? Eu vou liberando, inclusive, gente, as aulas, como eu falei, vão ser liberadas a partir da semana que vem. Primeiro, preciso preparar vocês, a gente vai fazer o processo terapêutico juntas, tá? E aí a gente consegue ingressar nos conteúdos. Peraí, por quanto tempo estará disponíveis as aulas na Hotmart? Então, Raquel, a partir do momento que você ingressa, tá? Tá bom, Kelly, muito obrigada. Beijo. Adorei você aqui, obrigada pela participação, tá? Por estar aqui junto. Estou muito feliz de ter você juntinho aqui comigo. E mãe Madalena e Maria também, com certeza. Raquel, a disponibilidade é por um ano, tá? A partir do momento que você ingressa, você tem um ano e possível de ser renovável, como eu falei, por uma taxa que eu ainda vou calcular o preço, porque vai ter a taxa da Hotmart, eu preciso saber como é que vai ser o valor da taxa, mas isso é só a partir daqui a um ano, então fique despreocupada em relação a isso, porque não vai ser nada, não quero, né? Até mesmo o pedido da Mãe Maria, né? Que seja algo exorbitante ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque a verdade, gente, é que assim todo esse conhecimento que elas trazem, todo esse conhecimento de vida, não existe nada que pague de fato a nível financeiro, né? A gente é pago por diversas outras coisas. A prosperidade, a abundância, ela vem de muitas coisas. É claro que sim, precisamos sobreviver no mundo, mas não é só sobre isso, e não é isso que me move, entende? Então, eu estou bem feliz com toda a forma como isso está sendo feita. Eu acho que isso é o equilíbrio, é quando ambas as partes estão em comum acordo e estão felizes, tá? Então é isso, eu vou deixar o link já já lá no grupo para vocês poderem entrar. Qualquer dúvida lá com o link, se tiver algum problema, enfim, falem comigo também. Eu vou deixar já com o cupom de desconto que se chama Madalena, para vocês já quiserem ingressar nessas primeiras 48 horas, tá? E aí daqui a pouco eu também vou subir a live e vou colocar lá, tá? Para quem quiser acessar, tá bom? É isso. Gente, meninas, muito obrigada. Sheila, Raquel, muita felicidade de ter aqui vocês comigo. Muito obrigada, por esse momento. Estou muito feliz de ter vocês junto aqui comigo. Vai ser muito incrível essa jornada. Estou aqui com vocês para a gente fazer isso junto. Ninguém está sozinha, tá? Vamos juntas e que Mãe Madalena nos guie durante todo o processo. Que vocês tenham um domingo incrível, tá? Uma semana maravilhosa e a gente segue juntas e qualquer coisa me manda lá no WhatsApp, qualquer dúvida no privado, tá bom? Beijo grande, meninas. Obrigada.